Fala, meus pãezinhos de mel, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal a professora Érica Diniz. Ela, que é formada em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, tanto em bacharelado quanto em licenciatura, teve experiências muito ricas e muito interessantes durante sua formação profissional. Atualmente, ela atua em duas escolas da rede particular de ensino, sendo que em uma delas ela também é treinadora de voleibol. A gente bateu um papo muito interessante que vale a pena demais vocês conferirem. Então, bora pro vídeo. Oi, Érica, tudo bem? Bem-vinda aqui ao canal. Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você. Érica, o prazer é todo meu. E aí, né, para a gente começar essa nossa conversa e começar a entender um pouquinho mais sobre quem é a Érica e como ela começou na educação física, eu queria entender, né, como é que foi sua infância, sua adolescência e o seu contato ou não, né, com a atividade física, o esporte, a dança ou qualquer prática motora que você tenha tido. Bom, desde a infância, graças a Deus e aos meus pais também, eu sempre tive muito contato com a atividade física, principalmente no âmbito da brincadeira, né, do lazer. Aqui em casa, até hoje, os meus pais, eles gostam muito da brincadeira, de jogo de tabuleiro, ou brincadeiras com bola, ou práticas esportivas também. Então, desde pequena, eu fui criada vendo eles, me inspirando, e nesse meio, né, de brincar, se fosse aqui em casa, fosse na roça da minha avó. E aí eu tenho muitos primos também, e eles também gostam muito de brincar, né? Então, assim, sempre teve presente na minha vida, desde a minha infância, a brincadeira, tanto na família e também na escola, né? Que a minha vida escolar inteira, né, quando eu estava no ensino básico, eu era fominha de bola, fominha de aula de educação física, não deixava questões de vaidade me impedir, nem na adolescência, né, que às vezes é um pouco comum, nunca deixei isso me impedir, sempre gostei, até o terceiro ano do ensino médio, era agarrada nas aulas de educação física e tudo quanto era prática, eu, assim, simpatizando ou não com aquela prática, eu estava agarrada, eu gostava, eu fazia. Então, assim, eu falo graças a Deus e aos meus pais, porque eu gosto muito de ter tido essa vivência prática, seja no âmbito esportivo, ou dos jogos e brincadeiras, seja como for, desde criança. Muito legal, né? E que bom que você teve pais incentivadores nesse processo, né, de conhecimento motor, porque, né, a gente sabe como os pais são importantes na nossa formação enquanto pessoa, então eles também terem te dado essa oportunidade motora, né, eu acho que é uma coisa muito interessante. E aí, né, quando a gente está lá na escola, no clube, brincando, praticando atividade física, é muito legal, né? Mas como foi esse processo para você de começar a pensar na educação física como uma profissão, né? Assim, imagino que estava chegando a época do vestibular ou não, já é desde criança. Como é que foi esse seu processo? Não foi desde criança. E antes, assim, eu falo, quando eu vou contar sobre isso, para as pessoas que me perguntam, eu falo que antes de escolher a educação física em si, eu escolhi ser professora. E aí foi por causa da minha mãe, a minha mãe é professora, ela é formada em letras, fez magistério também, ela até aposentou recentemente, e eu sempre acompanhei a trajetória dela na escola. E eu sempre gostei muito de ir para a escola com ela, de acompanhá-la, eu sempre admirei muito a profissão. Eu sempre falei que eu acho professor uma das profissões mais bonitas de todas, eu continuo achando isso. Então, primeiro eu decidi que eu queria ser professora. Isso já estava na minha cabeça há muito tempo. Não vou falar desde criança, mas há muito tempo. Aí, tudo bem, passou, chegou o processo, né, do ensino médio, de escolha. A primeira coisa que eu sabia, que eu tinha certeza, é que não podia ser na área das exatas. Eu nunca tive muito carisma, assim, muita intimidade com a matemática, com a física, né? Hoje eu valorizo e gosto mais, mas no meu ensino médio foram matérias meio traumáticas para mim. Então eu sabia que eu não podia ser nessa área. E aí, quando eu estava, né, nesse processo de escolha do curso superior, eu até cheguei
a pensar em profissões que me tirariam da licenciatura. E todas ligadas à área de biológicas. Pensei em nutrição, pensei em fisioterapia, pensei em odontologia, mas depois eu tô assim, não, gente, não tem como. Eu quero ser professora, não tem jeito, então eu não posso ir para esses cursos. E aí, né, eu fui juntando 2 mais 2, apesar de não gostar da matemática, mas eu tô assim, olha, eu quero ser professora. E eu vi que a minha identificação maior é com a área, né, da saúde, principalmente. Eu gostava muito da área da saúde também. Eu descobri isso na adolescência. Aí eu fiquei em dúvida. Eu tô assim, entre a biologia, ciências biológicas e a educação física. E aí a minha mãe um dia, né, a gente conversando sobre essa dúvida, ela falou, por que você não faz educação física? É a sua cara, você sempre gostou muito na escola. Aí ela falou também, né, eu vejo muitas possibilidades de atuação, se por um acaso você começar, né, a dar aula, mas ver que aquilo não é o que você realmente quer, você tem outras possibilidades de atuação, como, por exemplo, em academias, clubes, né, recreação. E eu acho que você pode se dar bem nessa área da educação física. E aí eu lembro que eu fui para a amostra de cursos da PUC, no PUC Aberta, e eu conversei com o meu professor, que foi meu professor na graduação de ginástica, e eu fui no stand de educação física e depois eu ia aos de ciências biológicas. No stand de educação física que eu fui primeiro, esse professor meu, ele ao falar do curso de educação física, ele falou comigo que o curso, né, se eu entrasse, para eu não ir com a ideia de que seria só prática, de que seria só aprender futebol, jogos de brincadeiras, ginástica e outros esportes, ele me mostrou uma dimensão mais ampla da educação física que eu conheceria na graduação, para desconstruir a ideia de que talvez, né, a educação física era algo muito esportivista, né? Porque algumas escolas ainda atuam com essa visão. E aí, eu lembro que eu já amava a educação física, e aí eu fiquei, assim, encantada com a fala dele. Eu fiquei assim, é isso. E aí, nessa mesma palestra, né, eu lembro que levam a gente para conhecer o complexo esportivo, e aí meu olho brilhava. E aí eu nem fui ao stand de ciências biológicas, eu já falei assim, eu vou fazer educação física. E foi assim que eu cheguei à educação física. Não, para tudo, porque assim, tem vários pontos incríveis na sua fala e que eu queria explorar mais. Por exemplo, como assim a sua mãe que falou para você fazer educação física? Eu acho que assim, eu nunca escutei uma história dessa, eu nunca escutei uma vivência dessa de um familiar chegando para você e falando assim, eu acho que você devia fazer educação física porque é isso que vai te dar futuro. Não, me conta mais sobre a sua mãe, né? E sobre como foi esse seu processo, né, de ser incentivado pelos pais, né, a cursar a educação física. Esse espanto, essa surpresa, né, que você demonstrou, não é a primeira vez que eu me deparo com ela quando eu conto essa história. Muita gente assusta, inclusive quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, que os professores faziam essa pergunta, né, de por que você escolheu a educação física, vários professores perguntaram isso no meu primeiro período. Eu lembro que a maioria dos meus colegas de sala, na época eram 68, se não me engano, que começaram o curso comigo, falaram que, apesar da desmotivação da família, né, da falta de incentivo familiar, tinham escolhido. E eu lembro que nessa época eu escutei até uma fala assim, meu pai falou que meus colegas vão passar num carrão porque cursaram direito e eu vou passar de bicicleta. Isso nunca saiu da minha cabeça, essa história, que eu fiquei assim, gente, eu fiquei surpresa, porque eu não sabia que os pais desmotivavam tanto a fazer educação física, porque aqui em casa a minha experiência foi totalmente diferente, né? E aí essa frase nunca me saiu da cabeça e eu achei legal compartilhá-la porque eu fiquei surpresa também. E aí, mas assim, aqui em casa, eu acho que minha mãe me incentivou muito porque, assim, por ter a chance de ser professora como eu queria, então, antes de me apoiar também a ser professora de educação física, ela me falou desde o início que me apoiava se eu quisesse ser professora, porque, esse parêntese, porque independente da disciplina, quando eu afirmei, né, no terceiro ano, para mim mesma, para as pessoas que eu gostava, que eu queria ser professora, eu fui apedrejada de vários lados. Isso aí ainda nem te falar que era de educação física. Eu fui apedrejada de colegas da minha mãe
da escola, que me conhecem a vida toda, falaram com minha mãe que minha mãe estava doida de me incentivar. Só que, né, professores meus que eu amava, que eu admirava um tanto, falaram, me apedrejaram por querer ser professora. Eu lembro que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito na minha, eu nunca fui de responder professor, de questionar professor. Na minha época de ensino básico, eu não era. Eu tinha um professor que eu era alucinada. E um dia, ele usou essas palavras comigo, eu nunca esqueci disso também. Na sala de aula, quando eu falei que eu queria ser professora, ele falou assim, você tá doida? Você é bonita, você é inteligente, vai fazer outra coisa. Aí ele falou assim, vai fazer uma engenharia, um direito, uma medicina. Aí na época eu já fiquei assim, o que tem a ver eu ser bonita, inteligente com eu não poder fazer educação física, né? Mas tudo bem. Eu não poder ser professora, né? Mas tudo bem. E aí eu fiquei numa frustração, e esse dia eu fiquei tão frustrado com ele, eu tava tão certa que eu queria ser professora, que eu fui. Aí ele falou, né? A educação tá cheia de defeitos, a educação isso, a educação aquilo. Eu falei assim, olha, e foi a primeira vez que eu debati com o professor. Eu levantei no meio da sala inteira e falei assim, olha, se você acha que a educação tá cheia de defeitos e se você não está dando conta de ficar nela, eu, assim, respeito. Mas eu, apesar de saber dos defeitos dela, eu quero ser professora, eu vou entrar e eu vou lutar pela profissão que eu acredito, doa que doer, todas as profissões têm defeitos, né? Então, assim, nesse primeiro processo de querer ser professora, eu fui apedrejada, mas a minha mãe realmente ficou do meu lado. E o discurso dela era, para todo mundo que questionava eu querer ser professora na frente dela, ela falava assim, olha, eu tenho quase 30 anos de magistério, de educação. A vida inteira eu sou professora. Desde os meus 17, 18 anos eu sou professora. Eu sei que a educação tem, né, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, como toda profissão. Ela tem suas dificuldades, como toda profissão terá. Mas eu sou muito feliz sendo professora. Nesses quase 30 anos de carreira, eu sou muito feliz. E se é isso que a Érica quer, eu vou apoiá-la sim, porque eu acho que ela pode ser sim feliz, ela gosta, e eu quero, no momento, que ela faça um curso superior. Então, ela está falando que ela vai fazer um curso superior, e não é porque ela quer entrar, né, seja qual for o curso na área da educação, que eu vou impedir. E aí eu lembro que um dia ela perguntou ao meu pai também, né, eles sempre conversaram muito aqui em casa, ela falou assim, o que você acha pro meu pai? E o meu pai também não viu o menor problema, achou que ser professora, né? Ele acompanhou a trajetória da minha mãe toda na escola também, porque eles estão juntos há muito tempo. Ele achou que ser professora seria uma boa. E quando eu decidi pela educação física, ele também achou que tinha muito a ver comigo e que possivelmente eu ia ser realizada sim se eu fizesse curso superior em educação física. Oh, que história incrível! Assim, eu acho que é para poucos, né, essa história, mas assim, foi todo um processo bonito, né? Até mesmo de você, né, começar a sua indagação, né, com um professor, que era algo que você não tinha o costume de fazer, para defender, né, essa questão que você tanto queria. Então, muito bom saber disso, né, de toda essa história. E aí, é muito interessante, né, porque você fala da PUC, né, mesmo antes de você escolher a PUC como o lugar onde você se formaria. E como que foi esse processo agora de escolha de qual faculdade cursar? Então, o sonho do meu pai era que eu fosse para uma federal. Sempre foi, ele sempre deixou claro. Ele fez Cefet, ele tem muito orgulho de ter feito Cefet. Então, desde o meu nono ano, ele queria que eu tivesse feito Cefet. Mas, assim, eu não me orgulho de falar isso, mas na minha época de ensino básico, eu era assim, eu não gostava de estudar, sabe? Não gostava mesmo de estudar, eu não via sentido muitas vezes em estudar. Por exemplo, igual eu falei com o meu traumazinho, né, da matemática, da física, eu pegava aquilo ali e falava assim, gente, pra que eu tenho que aprender isso? Porque eu não via sentido na época. E aí não gostava de estudar, eu tomei recuperação, eu levei ocorrência, eu tomei recuperação final, inclusive, e os meus professores sempre falaram com minha mãe, ela está tomando recuperação porque ela quer, porque ela não está levando a sério. Então, assim, na escola, eu não gostava muito de estudar, não me empenhava realmente, como eu poderia ter empenhado, então eu nunca criei na minha cabeça a questão de ir para a federal. Eu nunca criei isso para mim, apesar do meu pai me incentivar muito.
Então, quando eu fui prestar o Enem, claro, no dia da prova, eu dei o meu melhor. Mas, por exemplo, antes do Enem, eu não estudava aqui em casa, eu não fazia cursinho, eu estudava o que estava na escola e o que estava na escola estava o suficiente até para me manter na escola, assim, né? Para manter minhas médias na própria escola. Então, assim, quando eu fiz o Enem, no dia da prova lá, eu dei o meu melhor, mas eu já sabia que eu não passaria no meu federal. Então, assim, quando eu vi a amostra de cursos da PUC, eu fiquei encantada com a fala do professor, eu fiquei encantada com a estrutura de lá, que até hoje eu sou fã. E aí, o meu pai tinha estudado na PUC, eu sabia que, assim, ela tinha um bom reconhecimento no mercado também. Então, e eu passei na prova de lá, eu fiz tanto pelo Enem quanto a prova da própria universidade, né? E entrei, então, assim, eu nem cogitei outra universidade. Não passou pela minha cabeça em momento algum, mas eu acho que foi, na época do meu vestibular, foi tudo acontecendo assim, ó. Foram consequências, sabe, do percurso mesmo. Não foi nada muito planejado, pensado, não. Brasil. Agora vocês estão vendo, né, que uma das pessoas mais inteligentes, mais dedicadas que eu conheço, no ensino médio, ela não se esforçava tanto. Então, assim, eu acho que é só mais um indício, né, do quanto você fazer o que você gosta é algo diferente, né, e pode ser um diferencial muito grande para você, porque, né, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eu acho que a gente tem aquele sentimento, né, de pô, eu estou fazendo isso por um motivo, eu tenho que fazer mesmo e eu tenho que me esforçar, né, para estar aqui e para fazer as coisas da melhor forma que eu conseguir. Eu acho essa questão de fazer sentido muito importante, sabe? Até hoje, como professora, eu tento muito ter sentido para os meus alunos, as aulas que eu dou. Eu lembro, você falando aí, eu me lembrei que quando né, eu tinha que chegar com o boletim para minha mãe, até suando frio, né? Porque já sabia que eu tinha tomado recuperação aqui, ou que não tinha ido bem ali. E ela brigava, claro, eu falava com ela e pro meu pai, falava assim, olha, quando eu ver sentido, vocês vão ver que eu vou bem. Então, assim, e não deu outra. Quando eu entrei na faculdade, que rolou até uma pressão, né, porque o meu pai pagou a minha faculdade, então ele falou assim, olha, vou pagar, você tá vendo que não é barato, então você toma juízo, você não deixa suas médias cair, uma nota que você perder, uma matéria que você perder, eu pago. Então, assim, quando eu entrei, eu falei que ele não preocupa. Eu vou o tempo todo estudar pensando, sabendo por que eu estou aqui, por que eu estou estudando. Tanto é que, por exemplo, aí eu vou falar também, né, que eu já falei que eu não era bem na matemática, mas isso eu tenho que me vangloriar. Na faculdade de estatística, eu acho que eu fiquei com 98. Por quê? Fizeram a estatística fazer sentido para mim. Me mostraram a relação da estatística com a educação física. Eu falei assim, tem que estudar isso que eu posso precisar futuramente. Então, assim, fez sentido. Na matéria lá de ginástica de academia, que tinha muito biomecânica, eu falei pro meu professor de física isso um dia, eu encontrei com ele, falei assim, arrasei em biomecânica na faculdade, você acredita? Então, assim, eu via sentido, por isso que hoje eu acho extremamente importante essa questão de fazer sentido, né? Mas valorizei também, puxei minha orelha também quando eu entrei no curso superior, que eu falei assim, que eu tive história da educação física bem no início, que eu tive que relembrar, né? Idade antiga, médio, iluminismo. Aí eu já puxei minha orelha e falei assim, Érica, se você tivesse prestado atenção nisso na escola, né? Chegou na estatística, a mesma coisa, Érica, se você tivesse prestado atenção nisso na escola, né? Mas, assim, essa questão de fazer sentido é muito importante. Não, com certeza, né? Quando as coisas fazem sentido, né? A gente consegue ter um desempenho muito melhor porque a gente entende aquilo que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo, né? E assim, um processo interessante também que você falou é sobre a estrutura da PUC, né? Você já conhecia a estrutura da PUC por causa da amostra de profissões, né, que acontece próxima ao Departamento de Educação Física, então é um acesso até interessante, né? Mas aí como é que foi esse processo de primeiro dia de faculdade, né? Muita coisa nova, você tá saindo de um ensino onde, né, você teve muitas dificuldades e entrando numa graduação onde você via muito potencial. Como é que foi esse seu começo de jornada? Foi uma reviravolta na vida inteira. Porque, assim, porque quando eu estudava no ensino básico,
os meus pais, eles, assim, sempre foram super protetores, às vezes. Então, assim, antes de ir para a universidade, eu, assim, não pegava ônibus sozinha. A minha mãe não me deixava pegar ônibus sozinha daqui até o próximo bairro. Então, assim, quando eu fui para a universidade, foram muitas mudanças. Primeiro, nessa questão pessoal. Porque da menina que não pegava um ônibus para ir daqui até o bairro seguinte sozinha, porque a mãe não deixava, para ir ao dentista, eu tive que começar a me virar. E assim, só tinha. Agora eu acho que tem o curso de educação física de manhã na PUC. Mas quando eu comecei não tinha, era só à noite. E eu lembro que era de 5h10 a 10h30. Então, assim, meu pai, assim que eu matriculei, logo falou: vamos ver uma van. Só que a van geralmente é de 7 a 10h30. Não tinha van que pegava ninguém 5h10, porque, né, nenhum curso noturno costuma começar esse horário. Então, assim, o preço da van só para voltar da universidade era quase o preço de ida e volta. Meu pai achou desaforo e acabou com a ideia da van. Aí ele assim, vai voltando de ônibus por enquanto e a gente vê. Acabou que eu voltei de ônibus o curso inteiro, 11 horas da noite, pegava ônibus. Então, assim, já foi um crescimento pessoal nessa parte. Eu comecei a ir sozinha. Inclusive, no primeiro dia, minha mãe foi de ônibus comigo, me levou até a porta da universidade. Me levou até a porta da universidade, aquela entrada principal da PUC ali, né? Chegou no portão, ela tá assim, você quer que entra com você para procurar a sala? Eu tô assim, não. Eu quero. Eu vou achar. Né, eu já achei um colega meu, por coincidência, que era da mesma sala também, que estava perdido. A PUC é gigante. Então, assim, aí consegui achar a sala, no fim das contas. Então, assim, já foi um crescimento pessoal tremendo, né? De ir sozinha, ir à noite, ir voltar de ônibus, descobrir ônibus que eu não sabia. Então, assim, já foi um processo enorme. Fora a questão, assim, de ensino, né? Eu que era menina na escola que não gostava de sentar à frente nem a pau, eu já cheguei sentando na primeira cadeira e eu uso óculos, caderno. Eu sou uma pessoa que eu anoto muito, não tem jeito. Até hoje, se eu assisto alguma coisa, eu tenho que anotar, eu tenho que ir digitando. Qualquer palestra, porque agora no home office, por mais interessante que seja, por mais que eu saiba que eu vou ficar com aquilo ali fixado, eu anoto. Então, eu sentava assim, na primeira carteira, óculos, escrevendo. E assim, então assim, eu mudei a minha postura também como estudante, né? E aí, assim, aí, tanto é que eu já falei, né? As minhas notas melhoraram também. Eu fiquei com essa postura tão séria abandonando tanto a postura desleixada da escola, que no fim do meu primeiro período, que eu fui sair para confraternizar o primeiro período, os meninos da faculdade, né? Os meus colegas da faculdade que saíram comigo, falaram: gente, você veio, você bebe, você dança. Eu falei assim, que isso, gente? Claro que eu bebo, claro que eu danço, claro que eu curto. Eu sempre gostei muito de festa, de sair, de conversar. Eu sou muito conversada, dá pra ver. Mas assim, eu fui tão assim, ó, pro primeiro período, que eu causei uma impressão completamente da Érica que eu era na escola. Então, assim, essa mudança foi tremenda. Eu comecei a gostar de estudar, eu comecei a ter prazer em estudar. E assim, eu acho importante falar, né? Eu tenho muito carinho pela minha antiga escola, pelos meus professores. Não foi um erro da escola, de forma alguma. Eu tenho plena consciência de que foi um processo meu, né? Não foi culpa de ninguém, foi eu mesma. Então, assim, mas eu gostei. Eu comecei a gostar de estudar. Apesar de que quando eu entrei na faculdade, eu lembro que um professor falou assim, no primeiro período, que a universidade era um mundo de possibilidades. Que tinha extensão, que tinha pesquisa, que tinha não sei o quê, e que tinha gente que ia aproveitar isso. E tinha gente que ia fazer a graduação e passar batido. No primeiro período eu falei assim, não, eu vou passar batida, eu vou fazer os períodos que eu tiver que fazer, vou manter minhas notas, mas não vou envolver com esses trem de extensão, de pesquisa, pra que eu vou caçar essa dor de cabeça, né? Esse pensamento no primeiro período eu ainda tinha. Apesar de ter gostado de estudar e virar da menina da frente, não do fundão, esse pensamento eu ainda mantive até o primeiro período. Mas então algumas mudanças foram essas. Fora o medo de andar sozinha na PUC, no primeiro período inteiro eu não andava lá sozinha. Eu sempre estava com um colega perto, porque eu não sabia andar lá. Eu ficava perdida. Passava por um caminho, eu aprendi um caminho. O dia que alguém inventou de passar por outro da sala até o complexo esportivo, que no primeiro período a gente andava muito lá, eu falava assim, uai,
mudou o caminho? Será que a gente vai cair no complexo esportivo mesmo? A gente vai ficar desconfiada. Mas isso eu aprendi depois também. Muito legal, Érica, toda essa dinâmica, né, e toda essa história que você está falando. E aí, eu fico imaginando, né, como que foi ao longo dessa sua graduação, né? Porque eu imagino que a PUC tem uma estrutura muito boa, até mesmo de corpo docente também. Então, como é que foram essas matérias, né? De você gostou de quais às vezes você não gostou tanto, não foi tão a sua afinidade? Como é que foi a sua relação com as disciplinas que você estava ali convivendo? Então, aconteceu um processo que muita gente duvida também, que foi o seguinte: eu comecei o curso muito empolgada, e essa empolgação durou até o final dele. Até o 8º período, a minha empolgação durou. E muita gente, né, quando eu chegava empolgada do primeiro período e tal, muita gente falava assim: ah, você está no primeiro período, você está no início da graduação, você vai ver daqui para frente. Mas não, durou assim, por toda ela, né, por toda a graduação. E assim, as disciplinas, cada uma que eu conhecia, eu ia ficando encantada. Então, assim, apesar de ter entrado muito com o propósito da licenciatura e de saber que eu gostava muito de jogos e brincadeiras também, que eu gostava muito do esporte, né? Eu fui gostando de tudo. Teve atletismo, eu gostei. Ginástica, eu fiquei fascinada. As aulas de jogos e brincadeiras eu amava. Quando eu descobri as abordagens do lazer, eu também apaixonei pelo lazer. As matérias também, né? Como anatomia, citologia, cinesiologia, eu fui gostando também. Então, assim, eu fui gostando de tudo. Literalmente, eu fui gostando de tudo. Os meus olhos brilhavam. Eu chegava aqui em casa cheia de novidade, querendo contar tudo que eu tinha aprendido na aula. Ninguém aguentava mais. Foi assim, minha graduação inteira. Eu, quando empolgo, eu falo mesmo. Então, assim, eu chegava aqui, eu queria contar tudo de todas as minhas 3 aulas que eu tinha no dia. Eu chegava assim, com o olho literalmente brilhando. Quando eu tive aula de pessoa com deficiência também, educação física e pessoa com deficiência, não preciso nem falar que eu amei muito também. Então, assim, tudo eu fui gostando. Algumas eu tive mais dificuldade, com toda certeza. Por exemplo, uma disciplina, né, que é incomum pessoas que entram no curso de educação física, às vezes, ter um receio, e que eu tinha muito, que quando foi chegar, ela foi nesse período, eu dei uma suadinha, foi ginástica de academia. Porque muitos dos meus colegas entraram com o propósito de trabalhar na academia, e eu nunca, até hoje, eu nunca pisei numa academia, nem como usuária, nem como profissional. Então, assim, eu tinha um receio muito grande, porque eu não tive vivência nenhuma na academia e a turma inteira tinha. Então, assim, foi uma disciplina que eu fiquei um pouco tensa. E era um professor que eu sou fã, até hoje, eu sou fãzaça dele, apesar de ter pisado no pé dele na colação de grau 2 vezes, quando eu fui pegar o presente dele. Mas eu sou fã dele, eu admiro ele demais como pessoa, como profissional. Apesar disso, ele era um professor que exigia mais, sabe? E aí eu fui assim, suando para essa disciplina. Quando teve prova prática na academia, misericórdia, foi um sufoco para mim. Mas assim, eu aproveitei ao máximo, mas foi uma disciplina que eu fui com mais receio. A cinesiologia também eu dei uma apanhada. A anatomia eu achei muito gostosa, mas também é difícil, a gente sabe, né? Muita gente passa por ela tem um pezinho atrás. Eu gostei também, assim como a cinesiologia, como a ginástica de academia, mas também tive um pouco mais de dificuldade. Mas mais só, quando eu fui para fisiologia do exercício, eu não fazia ideia do que era, mas eu gostei muito, cheguei a fazer trabalho, uma pesquisa nessa área, gostei bastante. Então, assim, algumas eu fui com um pouco mais de medo, de receio, sabe? Ou pelo desconhecido, ou até pelo nome que às vezes assusta. Mas, assim, no fundo mesmo, eu gostei de toda a graduação. Eu gostei realmente de todas as matérias. Umas eu tive mais receio, outras menos receio. Umas mais facilidade, outras menos. Muito legal, né? Essa sua trajetória. E bom saber que você se manteve, né? Encantada e gostando do curso e das disciplinas ao longo da graduação, né? E eu acho que isso é uma coisa incrível, né? Porque muitas vezes a gente vai conhecendo o curso e vai vendo que às vezes é muito diferente do que a gente pensava.
né? Então, às vezes, a gente acaba dando um pouquinho desmotivada por alguns motivos, mas que bom que esse conhecimento para você foi algo muito bom, né? De, pô, olha, isso realmente tem muita área para atuar, tem muita coisa e muita coisa legal, né? Que eu posso estar aprendendo ao longo dessa graduação. E você falou uma coisa que eu, assim, eu tenho que tocar nesse tema porque até agora, os entrevistados que eu trouxe aqui, eles fizeram faculdade pública, né? Universidade pública. E aí, a gente tem esse paradigma, né, de que você quer pesquisa, você vai para a universidade pública porque lá é o lugar da pesquisa. E na faculdade particular não tem pesquisa. E você falou que você fez pesquisa. Então, assim, como é que foi essa experiência? Como é que foi todo esse processo de, não, existe pesquisa na faculdade particular também? Então, como eu falei, no primeiro período, quando o meu professor me falou das possibilidades, falou para mim não, né? Falou para a turma inteira das possibilidades, eu falei que eu ia passar batido, que eu ia fazer a graduação e pronto, que eu não ia me envolver. Só que, como eu falei, né? Eu tinha uma postura mais séria na universidade, principalmente no início, eu não faltava aula, eu não matava aula, nem nada. E, assim, isso acaba que é reconhecido, né? Por alguns professores. Então, apesar de falar que eu ia passar batida, no terceiro período, no final do meu terceiro período, eu recebi 2 propostas diferentes para pesquisa. Uma foi do meu professor de fisiologia do exercício, que apesar, assim, né, de não ter tido receio, eu fui bem na disciplina. Então, assim que eu comecei o quarto período, ele foi na porta da sala e chamou eu e mais 3 alunos da minha turma para fazer uma pesquisa na área da fisiologia do exercício. Ele já tinha um tema de sugestão, e aí que ele foi a primeira pessoa que me apresentou, assim, isso na prática, a pesquisa dentro lá da universidade na prática. Ele falou assim, olha, tem um projeto aqui, você se inscreve, ele é um projeto que tem bolsas de incentivo à iniciação científica, então eu tô pensando, né, se vocês toparem, vocês 4 e mais um aluno da fisioterapia, em submeter esse projeto com esse título, e aí explicou como é que seria a pesquisa pra gente. E aí eu falei assim, independente da bolsa ou não, que foi bem simbólica na época porque nós dividimos o valor, dependente da bolsa. Eu falei assim, gente, o professor bateu na porta da sala, tá convidando a gente para fazer uma pesquisa, não pode ser ruim. Aí eu falei assim, vamos, topo, claro, vamos embora. E aí foi a minha primeira pesquisa, e aí que eu fiquei sabendo que tinha esses programas na universidade de incentivo à iniciação científica, que tinha até bolsa em alguns. No fim do trabalho, né, da pesquisa, nós tivemos que apresentar esse projeto na mostra de extensão da universidade. Então, assim, foi aí que eu fiquei sabendo. E também no início do quarto período, a minha professora de lazer, eu gostei muito da disciplina na época, eu me envolvi muito com lazer na época, ela me convidou também para fazer uma pesquisa, ela também já tinha um tema, e aí ela me convidou, eu e mais uma colega minha, para desenvolvermos essa pesquisa. A gente topou na época, a gente até chegou a fazer a coleta de dados, mas a gente não concluiu a pesquisa na época, não submeteu, e essa não teve bolsa. A gente submeteu o resumo dela na época em um congresso, mas acabou que a gente não foi porque era muito caro, era em Natal, a gente não conseguiu nenhum tipo de auxílio, e aí acabou que a gente não foi. Mas depois essa pesquisa veio, eu concluí essa pesquisa e ela tornou meu TCC da licenciatura. Mas foi aí, nessa transição, do terceiro período para o quarto período, que eu comecei a ver essa questão da iniciação científica e da pesquisa na universidade. Quando chegou mais para frente, no sexto, eu entrei num projeto de extensão da universidade, que foi o PQVT, o Projeto Qualidade de Vida para Todos. E aí, eu entrei como estagiária, porque no sexto período tinha um estágio de pessoa com deficiência, com pessoas com deficiência. E aí eu entrei como estagiária, mas aí a minha professora explicou na época que tinha como vincular como extensionista e que isso era bom para o currículo. E aí eu tô assim, vamos embora, né? Vamos lá. O que eu tenho que fazer para ser extensionista, já que é bom para o currículo? Vamos fazer isso também. Aí tinha aqui a amostra de cursos de extensão, aí que eu comecei a ver que era extensão, que tinha extensão na universidade, qual que era o fim da extensão, e que tinha isso na PUC, tinha extensão na PUC. E aí eu vi que era extensão, e acabou que eu fiquei nesse projeto por 3 semestres, até o fim da graduação,
E essa entrada e permanência no projeto me levou ao grupo de estudos dessa professora, que é o GEPS, que eu faço parte até hoje, com muito orgulho, com muito amor. E, assim, e aí eu descobri também que tinha uma coisa chamada grupo de estudos. E aí eu entrei nesse grupo de estudos também, e foi essa minha trajetória, assim, com pesquisa, extensão, iniciação científica na universidade. Com esse grupo de estudos, né, ainda na faculdade, eu fui para congresso, tanto fui para seminário dentro da PUC, fui para congresso, e aí eu comecei a ver tudo isso, né, de pesquisa, de congressos, aí que eu comecei a tomar conhecimento disso tudo. Entendi. Pô, muito legal, né, saber sobre que, né, que a PUC ela tem pesquisa e que, né, envolvem bastante pessoas e que também tem uma ajuda de custo, né? Então, assim, às vezes é até um incentivo financeiro, né, para você estar podendo participar dessa questão toda. E aí, a PUC também tem extensão, né, como você bem trouxe. Como é que foi a sua vivência com a extensão? Né? Eu imagino que você tenha feito parte de vários projetos, inclusive nas férias, né? E como que foi todo esse processo de... eu que imagino que tenha sido meio que o seu começo profissional ali, né? De começar como professora realmente de educação física. Então, eu queria entender um pouquinho mais de como foi, né, as suas vivências na extensão. Então, a extensão me abriu portas para pesquisa, né? Porque quando eu fiz a pesquisa de fisiologia do exercício, também tive que apresentá-la no seminário da PROEX, né? Que é a Pró-Reitoria de Extensão da PUC. Já foi uma de extensão, né? No projeto, então, assim, contribuiu com essa questão da pesquisa. A minha permanência no projeto durante os 3 semestres, né, que é um projeto de extensão, ele também auxiliou no quesito pesquisa, tanto é que a consequência, né, eu acabei entrando no grupo de estudos, me apresentou esse mundo de congressos, e também influenciou na questão de, atualmente, apesar de não estar trabalhando, né, nesse momento com pessoas com deficiência, descobrir que eu amo essa área de atuação. Então, assim, o que eu tinha visão, né, quando eu entrei na educação física de ser professora, ampliou também, pensando que eu queria que uma outra coisa que eu amo de paixão, assim como ser professora, né, trabalhar é atuar com a educação física e as pessoas com deficiência. Então, do ponto de vista assim, né, da formação profissional, a extensão me abriu os olhos, né, para essa vontade de trabalhar com pessoas com deficiência. Tanto é que, como eu falei, o meu estágio era do 6º período, eu fiquei no 6º período, acabou que eu fiquei nesse projeto no 7º período e fiquei nesse projeto no 8º período também. Tanto por uma questão também, né, que eu consegui cumprir outros estágios nesse projeto, eu consegui uma bolsa também de extensão no 2º ano que eu fiquei, no 2º semestre que eu fiquei lá, eu consegui uma bolsa e no último semestre eu também consegui uma bolsa para permanecer nele, mas mais do que a bolsa e mais do que a questão de cumprir outros estágios também dentro da própria universidade no projeto, que facilita, né, porque a gente, quanto acadêmico, uma correria, enfim, se você puder cumprir os estágios mais próximos, favorece a logística, não é uma questão nem de preguiça, mas é uma questão de favorecer e permitir seu aproveitamento, até em outras questões, né? A maior do que isso foi a questão de eu ter me identificado tanto com essa atuação e gostado tanto de trabalhar com ela e ver que, como profissional, além de ser professora, eu também queria atuar com pessoas com deficiência. Você falou das férias, eu acabei fazendo estágio num programa da PUC, que é o Vem Pra PUC, e aí ele não está relacionado à PROEX, ele não está relacionado à extensão. Ele é um projeto, eu não sei qual que ele está se enquadrando, do Complexo Esportivo da PUC. Então, ele é todo gerenciado pelo Complexo Esportivo da PUC. E aí, nesse, né, projeto, eu trabalhava com jogos e brincadeiras. Trabalho até hoje, né, fora pandemia, e esporadicamente, às vezes dou umas oficinas ainda. Na área de jogos e brincadeiras, iniciação esportiva, tem várias oficinas. Então, nesse programa, Vem Pra PUC, eu fiz um curso de cada oficina que ele oferece. Eu fiz todas as oficinas na época, eu estava assim, estágio.
E o Vem Pra PUC, ele tem várias oficinas, ele tem um catálogo de oficinas. As escolas, né, qualquer escola de ensino básico que quiser, escolhe essas oficinas, fecha um pacote e leva os alunos. E aí a gente dá essas oficinas, ministra as oficinas, né, de acordo com a escolha da escola, para esses alunos, de diferentes faixas etárias. Então, eu fiz, para você dar uma oficina, né, por exemplo, de atletismo, de tiro com arco, você tem que ter feito a capacitação dessa oficina. Então, na época, eu estava sem estágio, porque eu até fiz estágio, assim que eu entrei na universidade, eu fiz estágio em 2015 e 2016, pela Prefeitura de Contagem, com pessoas com deficiência, inclusive. Mas aí, nessa época que eu entrei no Vem Pra PUC, eu estava sem estágio, tinha acabado o meu tempo de contrato, né, que são no máximo 2 anos no estágio. E aí, eu tô falando com uma colega minha, né, que já participava do Vem Pra PUC, ela falou, é muito legal, depois que você, além da capacitação que conta a CG, né, que conta horas complementares, eles te chamam para trabalhar e é esporádico, se você puder, você vem, se você não puder, você não vem, cada vez que você trabalha é o valor X que você ganha, então é bom para você que está sem nada para fazer, faz. Bom demais, né, a capacitação é aqui dentro da PUC, conta a CG, eu ainda vou poder trabalhar esporádico, né? Quando me chamarem, eu posso vir. Quando me chamarem, se eu não puder, eu não vou. Não é nada fixo. Se eu arrumar um outro estágio fixo, não vai atrapalhar. E ainda remunerado, né? Assim, vou fazer essas capacitações. E aí eu me inscrevi em todas. Não sei se eram 13, 14, 15. E aí fiz de tiro com arco, futebol americano, atletismo, Olimpíadas Lúdicas, jogos brincadeiras. Tinha várias. Ginástica, tinha práticas circenses. E aí, assim... Só de ter feito as capacitações que foram gratuitas já foi assim um ganho tremendo, porque por mais que eu assim goste muito do meu curso, eu visto muita camisa do curso que eu fiz particularmente, não tem como você aprender tudo que a educação física oferece em 4 anos, em universidade nenhuma. É muito abrangente a nossa área, muito abrangente. Então assim, no Vem Pra PUC veio com uma complementação de alguns conteúdos. Por exemplo, eu não tinha nenhuma disciplina que abordava futebol americano assim, com ênfase. Então, querendo ou não Vem Pra PUC, de uma maneira mais prática, eu aprendi algumas coisas ali sobre futebol americano, algumas técnicas do tiro com arco, de forma que hoje eu consigo trabalhar isso nas escolas que eu tô com essa formação, que foi mais prática e que, assim, foi ótimo. Então, nisso aí já foi um ganho tremendo. Aí depois, né, fora a questão que eu comecei a atuar muito. Como eu fiz todas as formações, eu lembro que a gestora que é responsável pelo Vem Pra PUC, ela ficou chocada, porque eu acho que não tem uma cultura de inscreverem e fazerem todas. E eu todos os dias fui lá, de manhã, se era tarde, eu ia de tarde, eu não estava fazendo nada em casa, eu ia. Então ela falou assim, no último dia, vou te dar um prêmio. Eu falei assim, que é prêmio? Ela falou assim, você vem todas. E eu não acreditei, eu sou meio lerda às vezes. E aí eu lembro que eu fui pelo programa, para um acampamento de um professor meu, um acampamento maravilhoso, só de jogos e brincadeiras. E eu fui aí, ampliou meu repertório na área de jogos e brincadeiras também. E aí foi uma outra porta que Vem Pra PUC abriu. E aí comecei a atuar no Vem Pra PUC. Como eu fiz todas as formações, acabou que chamou a atenção dela. E aí, quando ela me chamou para fazer teste, a primeira vez que você não vai recebendo ainda. Eu fui. Todas as oficinas, né? Eu fui sem receber a primeira vez. E aí, sempre que eles me ligavam, eu ia. Sempre. Eu tava à toa da vida. Assim, tava estudando, mas dava para conciliar. De manhã e de tarde eu não fazia nada. Fazia os treinos da faculdade, mas tinha tempo ainda, né? Então, assim, eu fui. E aí foi muito legal, porque até hoje, no mesmo formado, quando eles precisam, eles me ligam. Abriu portas para eu trabalhar na colônia de férias, que Vem Pra PUC, que eu organizo em janeiro e julho, durante uma semana. Então, janeiro e julho, graças a Deus, eu faço parte da equipe da colônia de férias. Então, sempre uma semana de janeiro e julho, eu tô lá trabalhando. Quando não tem, igual o julho desse ano, eu chorei horrores aqui em casa, porque não ia ter colônia por causa da pandemia. Quando eu fiz o curso de vôlei pela Federação Mineira, foi na semana da colônia de férias. Eu fiquei arrasada. Não gostei do curso ser na mesma semana. Então, assim, foi muito legal. Me deu a CG, contribuiu financeiramente um pouquinho, né? Na época que eu estava sem estágio. Abriu portas para a colônia de férias. Me levou para o acampamento. Até hoje eu tenho esse contato profissional. Acabou que eu criei muitos vínculos profissionais. Conheci muita gente que trabalhou e trabalha até hoje no Vem Pra PUC.
Então, assim, eu sou fã do Vem Pra PUC. Ah, com certeza, né? Com uma coisa, né? Um projeto que acrescentou tanto, né? Para sua formação e para você, eu acho que é até difícil, né? Não ter um carinho especial por algo que é tão importante, né? Para a gente, não só durante a graduação, né? Mas como uma formação de vida também. Eu queria entender um pouquinho mais como é essa sua relação com as pessoas deficientes, né? Porque é uma coisa que a gente trabalha com educação física, né? A gente normalmente a gente tem medo até de um rompimento de ligamento, né? De pegar uma pessoa que tem um rompimento de ligamento. Então, assim, uma pessoa que ela tem esse tipo de deficiência, às vezes as pessoas elas ficam muito receosas e às vezes não tem nada a ver. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre essa sua experiência com as pessoas deficientes na educação física. Vamos lá. Bom, o meu primeiro contato com pessoas com deficiência, ele foi bem no início da graduação. O primeiro contato mesmo foi no início da graduação. Em 2015 eu entrei na faculdade e como né, teve a questão do meu pai pagar a minha universidade, ele falou, olha, se você conseguir um estágio, se você conseguir alguma coisa, é bom que aí você começa, né, se bancar e já ajuda e tal. E aí eu comecei a olhar. Eu nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha trabalhado, trabalho nunca nem tinha visto, nem andar de ônibus, eu andava sozinha, era quando mais trabalhava. Aí, assim, eu achei, uma colega da minha mãe me indicou essa possibilidade de estágio pela Prefeitura de Contagem, que é um estágio que você assume um cargo de profissional de apoio escolar. O que é isso? Eu ficava, né, dentro da rede de escolas municipais de Contagem, elas mandam para a Secretaria de Educação os alunos que elas têm com deficiência e solicitam um estagiário para acompanhar esses alunos em todas as atividades escolares. Então, eu comecei aí. Eu inscrevi no site, fiz o processo, e aí eu fui para uma escola, num bairro aqui próximo de casa. Uma amiga da minha mãe era diretora dela, inclusive, eu escolhi lá por já conhecer alguém dentro dela. Mas, assim, foi tudo pela prefeitura, né, na época, fiz todo o processo. E aí, era um estágio remunerado, né, extracurricular. E aí, eu atuava com crianças, né, com alunos do ensino básico com deficiência. E aí, a gente tive contato com aluno com deficiência intelectual adquirida ou, né, deficiência, ou alunos que já nasceram com essa deficiência. Tive contato com alunos do transtorno do espectro autista. Tive contato com paralisia cerebral, tive contato com deficiência física. Essa escola tinha um número, assim, considerável de alunos com deficiência. Então, e aí 2015, 2016, eu iniciei, assim, meu mundo, né, trabalhando mesmo, né, era um estágio, mas foi a minha primeira experiência profissional mesmo, na prática. E aí foi assim que começou o meu primeiro contato com pessoas com deficiência. Nessa época, 2015, 2016, eu não sabia, nunca tinha pensado, nunca tinha cogitado trabalhar com pessoa com deficiência. Eu sempre tive, assim, muito carinho quando eu via, né, no ônibus. Eu já tinha tido casos de, tipo assim, de brincar, de fazer graça, mas nunca tinha pensado em trabalhar com pessoas com deficiência. E aí, só que na época foi essa oportunidade que me surgiu e era remunerado, eu queria um estágio, vamos embora. É dentro da escola, que meu olho já brilhava, falava escola, meu olho brilhava, então vamos embora, né? Só que eu não tinha preparo nenhum para trabalhar com pessoa com deficiência. Na época, chegaram e falaram assim, esse é o fulano, esse é o ciclano, esses são seus alunos. E eu fiquei assim, e agora? E agora? O que é que eu faço? E assim, não era para trabalhar com educação física especificamente, né? Tinha professor de educação física, os professores de educação física da escola, era para apoiar, eu ficava com eles dentro de sala, era para educação física, eu ia para educação física, era recreio, eu ia recreio, era biblioteca, eu ia para biblioteca, tudo. Acompanhei aula de tudo. As aulas que eu não acompanhava na minha época de estudante, eu acompanhei com eles. E aí, assim, E aí eu acompanhava, e assim, eu não sabia, mas eu fui pesquisando, tinha uma profissional de AE, né? Ela era muito inteligente, eu gostava muito dela, assim, e aí eu ia perguntando um pouco sobre. Tiveram algumas formações depois na rede sobre as pessoas com deficiência, umas melhores, outras nem tanto. Então, assim,
com esses alunos, eu ia fazendo o que me vinha na cabeça, eu ia testando, entendeu? Eu tinha vontade, na época eu gostava, e eu tinha vontade de aprender. Então, eu ia testando. Algumas coisas davam certo, outras não, mas não era na área da educação física ainda, era mais um apoio pedagógico mesmo, auxiliar no processo de interação social. Então, assim, arrisquei algumas coisas na educação física também, né? Jogar uma bola com eles e tal. Mas foi um primeiro contato cru. Depois, assim, no sexto período, vem a disciplina de pessoa com deficiência. E aí, por eu já ter feito 2 anos de estágio na área, eu já estava, assim, louca para chegar à disciplina de pessoa com deficiência. Eu já tinha escutado muito sobre a professora na graduação, já tinha escutado muito sobre o projeto na graduação. Todo mundo falava do bendito projeto, muita gente falava dela. E, assim, como eu já tinha experiência dos estágios, eu estava louca para chegar ao sexto período. Chegou o sexto período. E aí, eu ficava, assim, nas aulas, babando pelas aulas. Eu amava as aulas, amo a minha professora de paixão até hoje, tanto é que eu faço parte dos grupos de estudos dela. Assim, admiro como profissional, admiro como pessoa, ela é incrível. E ela é a professora, assim, que eu me espelho também, assim como minha mãe. E aí eu babava nas aulas. E aí, claro que eu quis entrar no projeto, né? Porque todo mundo falava do projeto. E eu lembro que na época eu conversei com ela, eu falei com ela sobre eu já ter feito estágio. Eu falei assim, olha, eu fiquei sabendo do projeto, e eu queria fazer parte do projeto e entrei no projeto. E aí eu amei, porque no projeto eu trabalhava com uma equipe multidisciplinar, então tinha graduandos da educação física, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Então, assim, foi uma troca de conhecimentos tremenda. E tinha também os pais dos alunos, porque na escola eu até tinha contato com os pais, mas era bem mais restrito. No projeto eu tinha contato com eles ali o tempo todo, fora o diálogo com a disciplina. Então, assim, estava muito mais favorável, né? Eu já tinha vontade desde lá de trás, já tinha o interesse desde o meu estágio de 2015 e 2016, e aí juntou tudo. E aí eu fui quebrando muitos preconceitos, muitos estereótipos, né? Na disciplina e na extensão ao mesmo tempo. E aí um deles, né? Um dos primeiros foi essa questão que você falou do receio de trabalhar com isso. Eu sempre que alguém me pergunta sobre, né, o trabalho com pessoas com deficiência, sempre que eu vou falar sobre isso, eu sempre conto essa história. Que eu lembro que na minha primeira aula, minha professora explicando sobre a nomenclatura, né, mais usual atualmente, ela falou, né, que o termo mais usual era pessoa com deficiência, e ela foi explicar por quê. E aí ela falou, com deficiência porque mostra que a pessoa tem uma deficiência, que não omite, né, que ela tem uma deficiência. Ela falou assim, e o termo pessoa, por quê? Aí ela escreveu potencialidade no quadro gigante, ocupando o quadro inteiro com canetão vermelho. Ela escreveu assim, pessoa, para a gente lembrar que ele não tem só uma deficiência, ali tem uma pessoa que tem potencialidades, como todos nós temos. E cabe a nós explorarmos essas potencialidades, né? E, claro, não tentar mudar a deficiência da pessoa. Porque não é algo como doença que você vai dar um remédio e vai sarar. Não, você vai fazer um tratamento e vai sarar. Não, é uma deficiência que é dela e ela vai ter a deficiência. A gente não tem que tentar tirar isso dela, as características da deficiência dela. Mas a gente tem que explorar as potencialidades dela. E aí eu lembro dessa questão que ela falou, olha, a gente não tem que ter pena da pessoa com deficiência, a gente não tem que tratar como um ser frágil. A gente tem, claro, a gente tem que pesquisar sobre as limitações dela, né? Igual quando a gente fala em educação física, tem algumas questões que a gente tem que estar atento, sim, mas o que eu aprendi no projeto, na disciplina pergunta, não sabe? Pergunta ao pai, pergunta ao próprio aluno, né? Porque a gente, nas academias, nas escolas, tem muitos alunos que não têm nenhuma deficiência intelectual e que falam por si, que são mais velhos, também falam por si. Então, assim, eu aprendi isso, que eu não tenho que ter, e falo muito isso com quem me pergunta sobre o trabalho com pessoas com deficiência. Eu falo assim, pergunte, busque saber. Você está com um aluno com deficiência, seja na escola, na academia, no clube, em qual âmbito for, cadê o laudo dele? Qual que é a deficiência dele? Pesquisa sobre aquela deficiência, o que aquela deficiência tem, não tem? Pergunta para ele qual que é a rotina dele, ele faz outro acompanhamento, ele não faz, conversa com a família dele, né? Se for o caso, se for um aluno que não responde por si, conversa com a família dele. Aprendendo isso, sobre embasamento teórico, sobre conversa, sobre diálogo com a família, com outros profissionais, e sempre pensando em explorar as potencialidades desse aluno. Só para completar, aí quando eu cheguei no estado, assim que eu formei, né, 8º período, formei.
Aí, em 2019, meu primeiro emprego, minha primeira atuação como professora foi designado no Estado. E aí, apesar de ter passado por umas experiências que contribuíram, né? O projeto Vem para a PUC, que me fez ter contato com diferentes faixas etárias e tal, o estágio na Antônio Augusto, na escola, na época. Quando a mão sua, frio, né? Barrigas, assim, agora sou eu e eu. Nossa, meu Deus, agora eu vou ser professora. Misericórdia, o que eu vou fazer? E aí cheguei no Estado, aí eu tinha uma turma de 9º ano, eu só tinha essa turma. E tinha um aluno com transtorno espectro autista. E aí, assim, veio para contemplar a minha experiência, né, até então. Nas escolas atuais eu não tenho alunos com deficiência nas minhas turmas, nas turmas que eu atuo. Mas no Estado eu também tive esse contato sozinha, né, sem uma equipe multidisciplinar, igual tinha no projeto. E a professora, assim, a minha professora está sempre disponível, mas assim, sem ninguém comigo, era eu e ele. Então veio para, assim, lacrar. E ainda continuo tendo, né, a experiência com pessoas com deficiência em alguns eventos, igual do Comitê Paralímpico, tem o Festival Paralímpico do Dia do Atleta, e eu costumo participar também, mas são esporádicos. Muito legal toda a sua experiência. E assim, é uma coisa que eu também, durante a graduação, eu tive a oportunidade de estar num projeto de extensão com pessoas deficientes e, assim, são melhores que muita gente por aí e são mais fáceis de lidar do que muita gente por aí, né? Pessoas sem deficiência. Então, eu acho que é uma experiência incrível e eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter, sabe? Porque é um processo de engrandecimento não só profissional, mas também pessoal, de você ver aquelas pessoas e quebrar uma série de paradigmas que você tinha antes, né? Porque às vezes a gente não convive diariamente com uma pessoa com deficiência, a gente não entende realmente o que é aquilo. Então a gente ter essa oportunidade de ser professor para essas pessoas é algo que, assim, muda a gente como pessoa. Então, acho que é só experiências boas que as pessoas elas podem ter atuando assim. Sim, fora que além do nosso crescimento e aprendizado pessoal, profissional, a gente, quando a gente passa por esse processo, né, com essas pessoas, que a gente aprende um pouco, porque é uma dimensão muito ampla também, né, a gente está sempre aprendendo, não é porque eu tive essas experiências que eu sei trabalhar, assim, com pessoa com deficiência totalmente, lógico que não estou aprendendo, assim, todos os dias, mas além desse processo que a gente tem, além dos benefícios, dos ganhos para a gente mesmo, como pessoa e como profissional, a gente ganha a oportunidade de oferecer isso para outras pessoas. Por exemplo, atualmente, toda aula minha pode ser com as crianças ou podem ser com os adolescentes, tem algum dia a matéria de pessoas com deficiência. Vai ter esportes paralímpicos, pode ser qualquer faixa etária, pode ser no dia do atleta paralímpico, próximo à data ou não, de alguma forma vai ser trabalhado. Justamente para ir quebrando isso que você falou, né? Das pessoas terem receio, porque não é só no profissional que a gente lida com elas, a gente lida com elas todos os dias. Elas são pessoas, elas estão na sociedade, elas têm direito de ser incluídas em todos os âmbitos da vida. Então, assim, a gente aprende não só pensando no profissional e no pessoal nosso, mas a gente ajuda a construir um processo de inclusão para essas pessoas, motivando, ensinando a outras pessoas também, né? Desconstruindo ideias em outras pessoas, outros profissionais, quando eu converso com outros profissionais que vêm me perguntar, ou com os meus alunos. Não, com certeza. E eu acho que é uma coisa que realmente só tem a acrescentar. Não tem uma coisa que eu penso assim que pode ser algo ruim, né? Todo esse processo, que é um processo de formação nosso, mas é um processo de formação de todo mundo. E aí, eu acho a sua experiência na PUC incrível. E eu tenho uma pergunta para te fazer e eu acho que a resposta vai ser muito interessante, que é, você se arrepende de não ter feito uma faculdade pública? Não tem por que eu me arrepender. Assim, eu valorizo muito, sabe? Universidades públicas, universidades privadas, eu acho que não tem que ter assim, abismo entre elas. Eu acho que cada uma tem sua proposta de curso,
E eu defendo que cada uma vai ter, vai se destacar em algum âmbito. Eu acho que, por exemplo, às vezes, uma universidade estadual, federal, vai oferecer cursos, vai se destacar em tais cursos, outra faculdade vai se destacar em outros. Então, assim, independente de pública ou privada, eu acho que as universidades todas, assim como todo na vida, todas terão seus lados positivos, seus lados negativos, as áreas que trabalham melhor, as áreas que precisam ser melhoradas, os cursos que ela aborda de uma maneira melhor, os cursos que precisam ser melhorados. Por exemplo, muita gente vem me perguntar, e a PUC, não sei o que, é uma boa universidade? Eu falo, não sei. Eu posso te falar da experiência que eu tenho com o meu curso. Eu amo o curso que eu fiz lá. Agora, se ele é melhor, pior do que da UFMG, da UENG ou de outras universidades privadas, não sei te falar também. Não sei estabelecer comparação, porque eu não estou nelas. Então, assim, eu acho que não deve ter esse abismo. Qual que é melhor, qual que é pior. Todas vão ter pontos bons e pontos que precisam ser melhorados. Cursos, na mesma forma, cursos bons e cursos que precisam ser melhorados. Profissionais bons, profissionais que precisam melhorar. E assim, não cabe a mim, que só fiz o curso de Educação Física na PUC, fazer comparações. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Mas arrepender, eu não arrependo, mesmo porque, igual eu falei, eu amo o curso que eu fiz, eu tenho muita gratidão e admiro a maioria dos professores que eu tive, assim, inspiraram, me inspiram, me ensinaram muito. Então, assim, o curso que eu fiz lá, claro, não é perfeito, lindo, maravilhoso. Tem coisas que precisam ser melhoradas, principalmente agora que eu estou no mercado de trabalho. Às vezes eu falo com professores meus, olha, isso aí tá me fazendo falta, viu? Precisei disso para trabalhar e isso me fez falta, eu não tive na graduação. Às vezes vocês podem abordar de alguma forma. Então, assim, mas eu gosto muito do curso que eu fiz lá. Eu visto muita camisa do curso que eu fiz lá, por isso eu não tenho motivo nenhum para arrepender. Muito legal. E realmente, né, normalmente a gente só tem uma experiência numa graduação, né? Então, a gente faz faculdade pública, a gente faz privado, e a outra, né, a gente leva do que as outras pessoas falam. Então, às vezes, se você tem um amigo, conhece alguém que fez uma faculdade num lugar ou em outro, ou até mesmo diferentes faculdades públicas ao longo do país, aquela pessoa só está contando a experiência dela, né? Então, às vezes, a pessoa chega para você e fala assim, nossa, o curso de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa é péssimo, que sei lá o quê, por causa disso, disso, disso. Mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que falam super bem do curso. Então, essa coisa também de viver a experiência, né? E você poder estar lá e tirar suas próprias conclusões, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, né? De, às vezes, não ficar ouvindo muito a opinião dos outros e a gente buscar viver aquela experiência para a gente tirar as nossas conclusões também. E eu acho que, assim, você falou de pessoas, né? Eu acho que, assim como o ensino básico também, depende muito dos alunos. Por exemplo, eu sou fã do curso que eu fiz na PUC, mas eu, assim, preciso ter receio de falar isso. Nem todos os profissionais que formaram comigo, talvez eu admire. Fizeram o mesmo curso, mas nem todos, talvez, assim, talvez eu indicaria para uma vaga, nem todos os meus colegas, talvez, por mais que tenham formado, dependente de quanto tempo, nem todos eu, talvez, assim, indicaria para uma vaga. Nem todos saem profissionais iguais. Então, acho que depende muito da seriedade que cada pessoa leva os cursos, sabe? Eu sou, assim, a favor desse discurso, tanto quanto fala ensino básico. As escolas municipais e estaduais são piores, as escolas particulares são boas. Depende. Eu, graças a Deus, estou em 2 escolas particulares que eu, assim, gosto muito, admiro muito os profissionais que estão nelas, os sistemas de ensino. Sou muito feliz, assim, compactuo muito com o que eu vejo lá. Mas mas nem por isso todas as particulares terão excelência. Isso vai depender muito dos profissionais que estão na universidade ou na escola pública ou privada e da posição do aluno, da postura do aluno. Com certeza. E aí, você é uma apaixonada pela profissão, né, pelo curso que você fez, e eu queria que você desse, né, uma dica, algum indicativo do que você acha que é necessário se pensar e se levar em conta na hora que você escolhe a educação física. Então, assim, quando você está naquela dúvida de o que será que eu quero, o que é legal você pensar
para poder escolher ou não a educação física? Bom, essa pergunta exige responsabilidade para responder. Mas falando assim, da escolha de curso de modo geral, ainda não especificamente da educação física, que quem vai escolher um curso superior, né? A gente escolhe um curso pensando no que a gente quer trabalhar. E eu acho que a gente tem que pensar que a gente passa muito tempo no trabalho. A gente está num sistema capitalista, né? E a gente passa muito tempo no trabalho. Então, se a gente escolhe algo na graduação, que quando a gente for trabalhar, vai fazer a gente infeliz, a gente vai passar muito tempo da nossa vida infeliz. Então, eu acho que não justifica. Então, uma primeira dica é que escolha um curso pensando no que verdadeiramente vai te fazer feliz. É importante uma boa remuneração? Sim, mesmo porque atualmente a gente precisa se sustentar, precisa se bancar e as coisas não são baratas. Não estou menosprezando a importância de uma boa remuneração, mas dá para ter um salário, né, na educação física, como qualquer profissão. E eu lembro que o meu pai me falou isso uma vez. Nem todo mundo que trabalha em algumas profissões que são assim vai receber bem. Ele falou assim, por exemplo, um médico, nem toda pessoa formada em medicina necessariamente está bem colocada no mercado, está recebendo muito. Assim como nem todo profissional de educação física vai andar de bicicleta em vez de andar de carro, como o pai de alguém falou, né, que eu contei a história. Então, assim, depende muito do seu desempenho, né, durante a graduação, dos vínculos que você faz. Então, assim, uma primeira reflexão é essa, de que você vai passar muito tempo no seu trabalho. E se você escolher uma profissão que vai te deixar infeliz, você vai passar muito tempo na vida infeliz. A melhor coisa que tem você trabalhar com o que você gosta. Então, uma primeira dica seria essa. Escolha algo que te faça feliz. Não algo que a sociedade coloque como a melhor profissão de todas ou a profissão mais digna de todas. Não existe isso. Não existe isso. Todos os profissionais... a sociedade precisa de todos os profissionais que estão no mercado. Um profissional de educação física não é diferente. Um professor não é diferente. É totalmente necessário para a sociedade. Cada vez mais a gente está vendo isso. Um profissional de educação física na saúde, um profissional de educação física no rendimento, um profissional de educação física na educação, um profissional na recreação. Então, assim, lembre disso, né? De escolher algo por felicidade, não só pelo lado financeiro, que nem em todas as profissões terão profissionais mais bem remunerados, né? E menos bem remunerados, vai depender muito do seu envolvimento, né, com a profissão. E assim, que entre, né, escolha a educação física, sabendo sim que a gente tem uma luta por valorização profissional gigante. Isso não é mentira, né? Eu, pelo menos, na minha percepção, existe sim essa luta por reconhecimento. E não é só quando a gente fala em professor, não, porque né, o professor já tem toda uma cultura por trás dele de que ele é desvalorizado. Isso, assim, já é claro para todo mundo. Mas não só professores, né? O profissional de educação física precisa, sim, ser melhor valorizado em outras atuações dele. Mas, assim, então entre sabendo que tem que estar disposto a lutar por essa valorização, criar essa valorização, mas que ela é possível, que é possível ser feliz, que é possível ser bem dado e que essa valorização aos poucos ela vai caminhando para uma melhora, né? Então acho que seriam esses meus principais conselhos. Fora os que eu escutei, né, dos meus pais que realmente têm um leque de atuação amplo. Então, por exemplo, eu entrei querendo ser professora, mas hoje eu atuo, né, de alguma forma em jogos brincadeiras, eu atuo de alguma forma com as pessoas com deficiência. Então, assim, fora as outras infinitas possibilidades que eu ainda não tive a oportunidade de atuar, né? A academia, a questão das escolinhas esportivas, eu atuo também. Então, assim, tem muita possibilidade. Às vezes você entra com um eixo, descobre que você vai trabalhar com outro. Eu já vi muita gente entrando falando que ia trabalhar, sei lá, com escolinha de futsal e hoje está trabalhando com idoso. Então, assim, é uma área muito ampla, muito diversa, com muitas possibilidades de atuação profissional. Então, assim, escolha assim, se você gostar, né? Acho que seriam esses os conselhos. Show!
E agora eu vou, né, fazer a última pergunta. Eu acho que até vai ser uma pergunta meio retórica, porque eu queria, né, entender se você, aquele seu sentimento de eu quero ser professora, aquela sua vivência de, eu quero educação física, depois de formada, atuando na profissão, você é feliz sendo educadora Não precisa física? nem falar, né, aqui. Sou. Eu sou muito, muito realizada. O olho continua brilhando, desde o primeiro período do curso até hoje, o olho brilha quando eu falo. Quem me conhece sabe, eu encho a boca para falar que eu sou professora. Tem gente que até ri e fala assim, nossa senhora, eu nunca vi alguém encher a boca para falar que eu sou professora. Eu encho a maior orgulho de ser professora, de ser profissional de educação física. Eu tenho maior orgulho da minha graduação. Eu acredito muito no potencial da área e eu sou, assim, extremamente realizada profissionalmente. Claro que, assim como eu já falei, tem dias de frustração, tem dias de choro, tem dias que você fala assim, ai, vou sair correndo? Tem, claro que tem, gente. A gente é humano. É assim toda profissão. Eu acho, acredito realmente que é assim toda profissão. Todo mundo passa, né, por isso. Eu acredito, particularmente. Tem, sim, os seus dias de luta, né? Mas, como diria a música, tem muito mais os seus dias de luta. E, assim, eu sou extremamente realizada. Tanto é que quem me pergunta, tô querendo fazer educação física, o que você acha? Falta eu pegar pela mão e levar lá para fazer a matrícula. Eu, assim, eu acho que quem conversa, quem tá com o pé atrás para fazer educação física ou não, se vier me perguntar, sai assim, confiante que vai lá fazer a matrícula na hora. Talvez não goste do curso futuramente, mas que vai lá, pelo menos tentar, eu acho que vai, porque os meus olhos realmente brilham quando minha formação, né? Desde do primeiro período até hoje, eu sou muito orgulhosa da escolha que eu fiz e eu não me arrependo um segundo sequer, graças a Deus. Sou muito realizada. Oh, que coisa muito boa. É sempre bom, né, a gente estar no lugar que a gente gosta. E, como que nem você falou, né, a gente passa 8, 10, às vezes 12 horas envolvido com a nossa profissão. Então, você fazer aquilo que você gosta é realmente um diferencial. E agora, Érica, eu acho que, né, eu não consigo contemplar tudo que talvez você gostaria de falar. Então, eu vou te dar um tempo para você falar o que você quiser. É o seu momento livre para dar algum recado, falar alguma coisa que você acha que, né, ficou faltando, que você ainda não falou e gostaria de falar. Nossa, e agora, hein? Bom, coisas que eu gostaria de falar são inúmeras, porque eu gosto de falar, né? Mas se eu pudesse, assim, dar uma dica para quem for fazer educação física, né? Além do incentivo que eu já falei que eu super dou para quem quiser fazer educação física, eu super incentivo e acho válido, é que se entrar na graduação, aproveite tudo dela, sabe? Igual eu falei, eu entrei querendo ser professora, mas saí trabalhar com pessoa com deficiência, querer trabalhar com jogos e brincadeiras, e não é por uma questão de ser libriana e indecisa, mas é por uma questão realmente de que faz sentido para mim essas áreas, que eu gostei, eu me permiti experimentá-las, gostei. Eu também amo lazer, é uma outra área que eu gosto muito. O vôlei eu não posso esquecer de jeito nenhum. Eu também gosto muito. Então, assim, se permita conhecer a área, se jogue e aproveite a graduação. Não, aproveite assim cada aula que você tiver, porque a gente sempre precisa, às vezes a gente subestima e fala assim, eu nunca mais vou precisar disso, nunca mais vou precisar de matemática. E chega no dia seguinte, e assim também na profissão, ainda mais para quem quiser seguir a área de professor, né? Eu falo que eu tenho que estar sempre voltando nos slides que, graças a Deus, eu guardei dos meus professores para relembrar alguma coisa, porque é muito conteúdo. Aí, várias vezes, você vai trabalhar algum conteúdo com os alunos na escola e você fala assim, ai, gente, como é que é isso mesmo? Porque a gente tem uma capacidade, né? A gente não consegue guardar tudo. Então, assim, você tem que estar sempre estudando. Então, assim, se permita experimentar tanto as partes teóricas do curso, tanto as partes práticas, que são maravilhosas, mesmo que você não goste muito da prática, o que não é no meu caso, se permita, porque você aprende muito através da prática também, né? Essa questão de que você só aprende de forma teórica, acho que ela já está assim, bem superada, né? Por todas as escolas, todos
os professores, acho que já superaram isso, que a gente não aprende só na teoria. Então, assim, se jogue no curso, acredite que ele pode te deixar, assim, né, te transformar um bom profissional, com uma boa colocação no mercado, e aproveite tudo, porque a gente sempre precisa, né? Eu sou profissional de educação física, eu sou muito ligada à licenciatura, principalmente, mas sempre na academia. Então, assim, se joguem, aproveitem, falaria para as pessoas, né? Conheçam, aproveitem mesmo o tempo que vocês estiverem na graduação. Acho que seria isso. Acho que o resto eu já falei um pouquinho. Show. Érica, então agora eu te agradecer muito por tudo que você falou, por tudo que você compartilhou, né? Eu acho que tudo o que você falou é extremamente pertinente para todo mundo que quer atuar na educação física, pensar e conhecer. E só te agradecer demais por ter topado fazer parte aqui do canal. Agradeço, foi um prazer gigante. Espero assim que eu possa ter contribuído, né, para quem for assistir futuramente. E foi um prazer enorme. Além de ser um prazer por participar do seu canal e eu acreditar muito no potencial dele, é um prazer também porque me promoveu uma reflexão pessoal sobre toda a minha trajetória, o que valeu a pena, o que não valeu, refletir se meu olho está realmente brilhando até hoje, traz de volta esse gostinho, né, de realização, sem contar a nostalgia de lembrar os momentos que vão passando pela cabeça durante a conversa, né? Então, assim, foi um prazer enorme, te desejo todo o sucesso do mundo, que seus olhos sempre brilhem, né, com o seu canal e em toda a sua trajetória profissional. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!